Olá, meu nome é Victor Hugo, sou estudante da Escola de Administração da URGS e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre coisas que acontecem na universidade, eu dou, sei lá, notícias, falo um pouco sobre o que tá acontecendo, dou dica pro pessoal que quer entrar na URGS. Vou fazer mais vídeos aí a respeito do vestibular, com dicas das provas especificamente. Então, se você está estudando, se você é um vestibulando, se você conhece alguém, passa pra essa pessoa, se inscreve no canal que vai aparecer mais coisas aí. E já tem vídeo a respeito aí no canal, tá no card, em algum canto. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre métodos de estudo. Muita gente me pergunta isso no canal e é basicamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Que métodos que você utilizou para entrar na URGS? Que métodos que você utilizava para estudar? O que você fazia para estudar? Como que organizava sua rotina? E zaz. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como eu organizo minha rotina. Óbvio, nesse vídeo eu estou no meio da quarentena, eu faço tudo dentro de casa, então é muito diferente de como eu faria se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse na rua, indo pra aula e enfim, fazendo os eventos do CAEA presencialmente, coisas do tipo. Mas, já dá uma noção de como é a percepção do tempo e como tu tem que fazer algumas coisas. E óbvio, isso vem muito da minha visão de mundo de administração, né? De como tu tem que fazer as coisas nos tempos e nos movimentos, e apesar de eu odiar Taylor, mas enfim. E eu tô fazendo esse vídeo especificamente pra falar que assim, não funciona essa porra, velho. Para com essa visão de que existe um método de estudo que vai fazer tu aprender muito mais e que tu vai render muito mais com esse método de estudo. Eu não utilizei nada na hora de estudar pra URGS, eu simplesmente tive foco e estudei todos os dias. Na verdade, deixa eu pensar. Eu não estudei todos os dias, eu dei tempo para o meu descanso. Coisa que eu falo também nesse vídeo aqui, de dicas pro vestibular da URGS, veja, eu já falei várias coisas que eu vou falar nesse vídeo em outros vídeos, eu vou só fazer um amontoado. Mas eu aprofundo mais lá como tu tem que dar um tempo pra si mesmo, né, enfim. E aí, vamos discutir um pouco aqui sobre, quais métodos existem. É óbvio que eu conheço alguns métodos de estudo, e é óbvio que eu procurei esse tipo de coisa também. Por que não funciona pra mim? Provavelmente não vai funcionar pra você. E como é que funciona um negócio chamado placebo. Então, vamos começar com como que foi que eu passei no vestibular. O que eu fazia, tá? No início do ano, eu contratei um negócio que eu não vou falar o nome, que era pra estudar online, que não estão me pagando. Se me pagarem um dia, eu faço um vídeo só sobre esse negócio, que me ajudou consideravelmente. Eu tinha todos os dias videoaulas ali pra ver, e eu focava nisso. Então, nessa época eu tava no técnico ainda, e... deixa eu pensar, eu tava no técnico ainda? Não, na época eu não tava no técnico ainda, eu comecei em fevereiro, eu entrei no técnico em abril, e quando eu entrei no técnico diminuiu consideravelmente a quantidade de estudo que eu tava, comecei a trabalhar também, então ficou muito difícil. Então, boa parte do ano eu não estudei, pelo menos 3, 4 meses, que foi a época que eu tava trabalhando e eu percebi que não ia rolar. Eu não tava estudando tanto assim. E quando eu saí do trabalho, continuei no técnico e foquei no vestibular, eu tinha esse material. O que eu fazia, tá? Eu nunca fui uma pessoa que fui de anotar as coisas e decorar as coisas. Então estudar pro vestibular foi um martírio pra mim, porque era um saco, eu não fazia isso na escola. Se tu for ver... Aliás, não tem nem como ver os meus cadernos, porque eu não tive caderno na escola, eu tive caderno no primeiro ano e eu não tenho caderno na universidade. Eu tenho folhas de ofício que eu uso pra anotar algumas coisas que são importantes pra pesquisar depois, mas eu também não fico anotando o texto, fazendo resumo, coisas do tipo, não anoto o que tá no quadro. Então era um saco pra mim. E ver videoaulas me ajudava, porque eu consigo, com certa facilidade, ver alguma coisa, racionalizar isso, entender como é que funciona e depois decorar, simplesmente. E pra mim foi basicamente isso que eu fiz. Aí no final do ano, a minha mãe perguntou se eu queria, né, entrar num cursinho pré-vestibular, fazer alguma coisa assim, porque ia começar os pré-URGS, tinha acabado de passar o Enem, e ia começar os pré-URGS de todos os cursinhos aqui da região. E aí, cara, eu sempre fui uma pessoa que eu detestei a ideia de... Eu continuo detestando um pouquinho a ideia de curso pré-vestibular, óbvio que tem a ver com todo um sistema educacional, né, mas enfim. E eu não queria fazer, mas aí eu pensei, cara, se a minha mãe tá me oferecendo, eu vou abraçar a oportunidade e eu vou passar e é isso, tá ligado? Não vou deixar um pouquinho de ego e um pouquinho né, nem ego. Enfim, essa visão de mundo, né, não me deixar passar na universidade, porque dentro da universidade... Porque, enfim, cara, é muito longa essa história pra entrar aí. Mas aí eu entrei no cursinho e eu fiz 2 meses de pré-URGS, só 2 meses de pré-URGS. Era só uma revisão das matérias que caíam e não era
exatamente uma aula, assim, né? E isso também me ajudou muito, principalmente pra química, porque eu tive um professor muito foda de química. Algumas matérias, tipo matemática, o professor deu a morta de qual que era a questão que ia cair, porque sempre caía a mesma questão, e aí caiu ela mesmo, e foi muito rápido de fazer. E isso ajudou bastante. Cara, tem muitos cursinhos que eles oferecem esse pré-URGS de graça. Não vou falar o nome deles de novo, porque não estão me patrocinando, mas é muito legal pra galera que não tem condições de pagar, vai estudando durante o ano, chega depois do Enem. Agora o vestibular da URGS tá muito mais perto do Enem, então não sei como é que isso vai funcionar. Mas aí tu entra de graça, velho. Eles só querem ter gente pra dizer que passou na URGS, então isso vai te ajudar e vai ajudar eles também. De novo, o sistema tá todo errado, não vou indicar um nome de um cursinho, mas dá pra fazer isso. E aí foi basicamente isso. Eu tinha a apostila, eu ia anotando coisas na apostila, resolvendo as questões. E só resolvendo questões, basicamente era isso. Eu não tinha um método muito especial disso. Porém, existem pessoas que... E aí talvez possa ser um pouco decepcionante, porque, pô, eu queria alguma coisa que fosse me ajudar, né? Mano, cada um estuda de uma maneira, que nem eu já falei no Dicas de Vestibular e como que funciona a prova e outros vídeos assim, cada um tem uma maneira de estudar. E não vai ser um método mágico que vai resolver isso. Tira essa ideia da cabeça, não é assim, é estudando. Pega, lê, compreende. Daqui a pouco eu não compreendo lendo, eu compreendo fazendo resumo, faz resumo. Eu compreendo só escutando, escuta. E foca boa parte do teu tempo nisso. E dá um tempo pra descanso pra conseguir absorver essas ideias. Agora, eu conheço gente que utilizou de métodos. Por exemplo, existe um método que tu estuda 30 minutos focado naquilo, e aí tu para 15 minutos, ou para 5 minutos pra mexer em rede social, e volta 30 minutos focado naquilo. E funcionou pra essa pessoa, ela passou em medicina veterinária, não lembro. Gabi, se estiver vendo, por favor me diz no que tu passou. E existem pessoas que não estudaram e passaram também. Tem uma amiga que ela passou em química, ela é genial, sem estudar, e é isso. E o namorado dela passou em estatística sem estudar também, mas enfim. Eles vieram do IF, né, que foi uma preparação muito maior que eu tive, por exemplo, na minha escola, que foi uma escola particular. Mas... tem gente que simplesmente passa porque é muito inteligente e porque passou na prova, porra, não tem nem o que falar. E basicamente é isso, cara. Os métodos de ensino, os métodos de estudo geralmente são placebo. Tu acredita estar ficando mais inteligente, aprendendo mais porque tu tá num método, mas na verdade é porque tu tá estudando e tu tomou vergonha na cara. E aquilo só tornou mais lúdico, que era uma coisa que eu fazia também. Eu desenhava, por exemplo, algumas coisas de biologia. Não funcionou, tá? Mas eu desenhava algumas coisas de biologia pra tentar ficar mais lúdico e entender onde é que ficava, sei lá, o citoplasma da... Eu não sei, não lembro porra nenhuma de biologia. Mas eu tô fazendo tal negócio, é muito legal e inovador. Na verdade, tu tá só estudando. E aquilo tá te dando uma desculpa pra estudar. E placebo funciona também. Não é um método que funciona, mas placebo funciona, então tá tudo certo, né? O importante é que funcione. Os fins justificam os meios, já diria Napoleão lendo O Príncipe. Mas é basicamente isso, cara. Não existe fórmula mágica. E desculpa decepcionar você se eu não passei uma fórmula mágica. Cria vergonha na cara, estuda. E, de novo, é muito difícil quando tu tá trabalhando e já estudando e fazendo um monte de coisa. Tem como, talvez eu não tenha me organizado direito. Eu ficava muito tempo em transporte público e eu poderia estudar no transporte público, mas eu tava muito cansado. E, enfim, cara, realidades sociais do Brasil. Vou fazer o que pra vocês? Vou falar o que pra vocês, né? Eu moro em Esteio, trabalhava em São Leopoldo e tinha técnico em Canoas. Pra quem não conhece o mapa da região metropolitana de Porto Alegre, vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Isso aqui é a linha do trem. Esteio está aqui no meio, aqui está Canoas, aqui está São Leopoldo. Então eu ia pra São Leopoldo e aí trabalhava durante o dia todo. Eu acordava 6 e pouco pra ir pra lá. E aí voltava pra Canoas, estudava. A escola técnica que eu estudava era do lado da estação, então facilitava. E aí eu voltava pra Esteio e chegava às 11 horas da noite em casa. Ficava muito difícil de estudar pro vestibular. E tendo tempo ficou muito mais fácil, né? Porque aí depois eu tava estudando. E aí eu ia até um lugar pra estudar. Uma coisa que ajuda bastante. Métodos de estudo não funcionam. Infelizmente, pelo menos essa é a minha visão. Claro que, e aí eu recomendo vocês procurarem mais a respeito, existem técnicas de estudo, que aí não é um método mágico, que são investigadas justamente por fazerem tu absorver muito melhor. E isso só vem a partir do teu conhecimento próprio de como é que eu aprendo mais. E a partir do momento que tu sabe como é que tu aprende mais, usa isso e é os guri, e aí tu vai aprender mais. Como, por exemplo, aquela tática do Elon Musk de ensinar pra alguém. Isso realmente funciona, mas primeiro tu tem que entender como é que funciona pra depois explicar pra alguém. É tudo uma desculpa pra te entender como é que funciona, porque tu só vai conseguir explicar se tu sabe como é que aquilo, né, funciona. Falei 1000 vezes a mesma coisa. Aquela foi a forma que pra ele funciona. Mas é isso aí, pra mim funciona como? Pra mim funciona de uma forma muito parecida. A partir do momento que eu consigo fazer um construto mental de determinada matéria, de determinado conteúdo, eu consigo
entender pra que aquilo serve. E entendendo pra que aquilo serve, eu nunca mais esqueço. Basicamente, como que funciona... Basicamente, como funcionou química e física pra mim e matemática durante toda a minha vida. E porque eu não consigo aprender biologia de jeito nenhum, porque eu não vejo aquilo na prática. E pra mim é foda não ver aquilo na prática. Se eu tivesse um laboratório e visse tudo funcionando, provavelmente seria muito mais fácil. Mas o vídeo é basicamente isso. Se você chegou até aqui comigo enrolando e gostou do conteúdo, eu peço que se inscreva no canal e veja os outros vídeos. E eu não sei porque eu estou falando desse jeito, que nem um dublador da Disney. A gente tem mais projetos pra tocar aí no canal e eu pretendo trazê-los em breve. Eu já comentei isso no último vídeo. Eu vou deixar aí o hype, porque vai ser bem legal. Se der certo, se não der certo, eu vou ficar triste. E nos vemos semana que vem. Se você tiver dúvidas, pode me perguntar nas redes sociais. @vegraecos, em todas elas. Pode me perguntar no LinkedIn também, que aí tem o meu nome completo. E é isso, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.